Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Porque o nosso Deus é vivo, amém? Porque Ele vive, porque Ele está vivo e Ele nunca dorme, Ele nunca pisca. Ele sabe cada coisa que acontece na sua vida. Ele conhece cada fio de cabelo que existe na sua cabeça. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Ele conhece o mais profundo do seu coração, o seu íntimo, até mesmo aquela palavra que não subiu na sua boca, que não veio à sua boca. Ele já conhece, porque Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente. Ele está em todo tempo, em todos os lugares, em todo momento. Ele está aí na sua casa, Ele está aqui onde nós estamos e Ele invade todos os lugares por onde Ele passa, porque a palavra de Deus diz que a presença dEle é gloriosa e quando a presença dEle está ali, tudo estremece. É isso que a palavra de Deus diz, porque a glória do Senhor estremece a terra. É isso que a palavra de Deus diz, amém? E Ele é um Deus que cuida de você. Ele é um Deus que cuida de você nos detalhes. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as suas necessidades. Ele é um Deus que ama te abençoar, ama te favorecer. A palavra de Deus diz que o favor do Senhor está sobre nós, os filhos de Deus. Existe uma bênção sobre você. Sabe, você pode ser muito competente no seu trabalho, você pode ter muitas habilidades, e eu sei que Deus nos deu inteligência, capacidade, mas existe algo que é muito mais poderoso do que isso, que é a bênção do Senhor, que é o favor do Senhor. E eu sei que você que está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, porque não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade. Sabe, queridos, nós temos sido tão confrontados nas nossas habilidades. Nós temos coisas que hoje para nós eram tão simples de serem feitas, que eram básicas, mas que hoje são difíceis, como, por exemplo, se comunicar. E muitas vezes nós somos desafiados a depender completamente de Deus. Aliás, todos nós, todos os dias devemos ser desafiados a dependermos completamente de Deus. E eu quero agora clamar para que você possa encontrar esse lugar de dependência, para que você aprenda que não é o seu trabalho, que não é o seu esforço, que não é o seu dormir tarde e acordar cedo que vai suprir as suas necessidades naturais, mas é a bênção do Senhor. É claro que tudo isso é necessário, porque Deus também, o Senhor, a palavra de Deus nos ensina a servirmos com o coração íntegro, a sermos corretos, a fazermos nosso melhor. Mas mais do que isso, existe um favor sobre a sua vida. Amém? Você não depende de ter a semente, mas nós dependemos da nossa fé para tudo. E nós fazemos tudo por fé. E eu quero convidar você a separar a tua boa parte nesse momento. Eu quero convidar você a separar aquela parte que é pela fé. Amém? Porque o Senhor quer te favorecer, mas Ele também deseja ver a tua resposta de confiança. Amém? E isso é um ato de fé, confiar no Senhor. Então eu convido você a separar uma porção, uma oferta, o seu dízimo talvez. E eu quero convidar você a fazer isso agora, nesse momento, crendo que não é isso que te abençoa. Não é exatamente isso, mas é a tua fé, é a tua confiança nele, é a tua adoração a ele, é a tua declaração de dependência dele. Você está dizendo, olha, eu não dependo disso, eu dependo do Senhor, eu não dependo do meu trabalho, eu não dependo do meu dinheiro, eu não dependo da minha riqueza, mas eu dependo do Senhor e eu entrego para ele com um coração grato, com um coração feliz, com um coração alegre, porque eu sei que ele cuida de mim, eu sei que ele me abençoa, e que é o favor dele que garante os meus dias. Amém? Então eu quero convidar você agora, separa aí, talvez você faça depois por uma transferência, talvez não agora nesse momento, se você quiser fazer nesse momento também, a gente vai dar depois um tempinho para você fazer. Mas eu quero dizer que também as informações para que você faça a sua transferência estão ali nos campos de... nos destaques, né, do Instagram, e também as informações ali no Facebook. E eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo.
declarando a sua dependência do Senhor, declarando a sua fé nele, declarando que você confia nele, amém? O Senhor não precisa, Ele não precisa que nós façamos isso, mas Ele nos dá essa oportunidade para que nós cresçamos em fé. Amém? Para que nós sejamos maduros, para que nós desfrutemos das bênçãos dele, porque cada vez que a gente dá um passo assim, mais bênção vem, amém? Porque essa é a demanda que ele necessita para que, da sua parte, para que ele te abençoe mais e mais. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos filhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nada muda essa condição. O seu perdão é permanente, Senhor. Quando nós entendemos quem Tu és e fazemos a nossa decisão por Ti, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai, isso muda o nosso destino. Muito obrigada, Senhor. E junto com isso, Senhor, existe um favor sobre nós, existe uma bênção destinada a nós, mas existe, Senhor, também um ato de obediência que o Senhor espera de nós. E nós queremos fazer isso confiando que obedecer, Pai, obedecer os Teus princípios, obedecer a Tua palavra é a melhor escolha que nós podemos fazer. Mesmo quando nós não entendemos, Senhor, nós escolhemos confiar, porque nós sabemos que o Senhor entende tudo, o Senhor sabe tudo, nada foge do Teu controle, mesmo quando os dias são difíceis, mesmo quando as situações difíceis nos afrontam, Senhor, nós sabemos que o Senhor não perdeu nada do seu controle. E nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós confiamos em Ti, que nós dependemos de Ti, que tudo está nas Tuas mãos, nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. E com esse coração, com essa consciência, com esse entendimento, nós declaramos que nós dependemos do Senhor e que nós entregamos, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo como um ato de fé, como um ato, como uma declaração, Senhor, de que nós dependemos de Ti completamente. Senhor, coloca fé no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, aumenta a fé deles, Pai, aumenta a ousadia no coração deles, Pai, desafia cada um a permanecer em fé, a andar em níveis ainda mais altos de fé, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe. Bom dia a todos que estão conosco neste momento, nessa manhã tão especial de domingo. E você é muito bem-vindo aqui conosco, né? Nós estamos, é claro, num ambiente... Peraí que fizeram alguma coisa aí. E nós estamos num ambiente aqui bastante particular, porque existe essa distância entre nós. Mas nós cremos que a presença do Espírito Santo, como sempre, nos surpreende. Amém? Amém. Nós estamos recebendo aqui neste lugar, nessa sala, direto dos nossos estúdios digitais, da Via Kennedy. E você aí na sua casa, da mesma forma, a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. O Senhor ministrando aos nossos corações de uma forma bastante doce. A presença dele vindo neste momento, que eu diria para você que é de muita simplicidade. Amém? Nós não temos aqui uma grande estrutura, mas algo que nós temos aprendido em talvez, esses últimos meses, é a respeito daquilo que realmente importa para nós como igreja. E Deus tem mexido conosco, tem mexido com as nossas estruturas como igreja, a nossa resposta a Ele, porque muitas vezes nós vamos entrando até numa forma automática de corresponder a Ele, até num momento como esse de culto. É tanta estrutura, são tantas luzes, são tantas coisas que até mesmo nos distraem, mas Deus tem nos mostrado algo bastante poderoso para nós, que é a simplicidade da igreja dele, amém? Somente a sua igreja, somente nós focados na sua presença, porque quando o Senhor Jesus ele está presente, não importam as luzes, não importa a estrutura, importa somente a sua presença, amém? E nós cremos, eu creio de todo o meu coração, que o Senhor ele está nessa hora junto conosco, amém? Então que o teu coração esteja aberto para receber da parte do Senhor tudo aquilo que Ele quer entregar a você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?
Eu vou fazer o seguinte, nós estamos aqui com os nossos estúdios lotados, pedir para os irmãos ficarem mais aqui, ó, sentarem aqui, ocuparem essas cadeiras, mas pelo menos não dá mais um irmão aí? Não, então tá cheio ali já, então, porque daí senão eu tenho que olhar para a galeria, tenho que olhar para frente, mas pronto, amém, glória a Deus. Bom, o Senhor, Ele tem nos desafiado a algo bastante também profundo nesses dias. Diz respeito a uma leitura, a um tempo de jejum. Nós como igreja, então, fomos desafiados pelo Senhor a estarmos durante este período, 31 dias, lendo o livro de Salmos e, ao mesmo tempo, em consagração, em jejum. E é claro que quando nós nos entregamos assim, com o nosso coração aberto para ouvir da parte do Senhor, com o nosso espírito sensível ao Espírito Santo de Deus, e nós passamos a enxergar esses textos na palavra, tão ricos que estão ali no livro de Salmos, não tem como a gente não ser mexido, não é verdade? Tenho certeza que Deus tem mexido bastante com você. Eu tenho certeza que em alguns momentos você tem até se identificado com alguns dos salmistas, nos seus momentos mais difíceis, nos seus maiores desafios, nas suas lutas, nas coisas que eles estavam muitas vezes assustados tentando que lidar. Eles se mostrando totalmente ao Senhor. E eu tenho certeza que alguns desses momentos, algumas dessas cenas até vêm à nossa mente e a gente consegue então se colocar naquele lugar. E eu creio que isso tem acontecido com você nesses dias, porque quando a gente vai então lendo o livro de Salmos, salmo a salmo, a gente vai descobrindo que aqueles homens, os salmistas, a gente quando fala de salmo, a gente lembra de Davi, mas alguns outros homens também foram usados por Deus para abrirem o seu coração e repartirem algo que foi uma conversa direta deles com o Espírito Santo. A gente tem aqui Davi, a gente tem Asaf, a gente tem Moisés, tantos homens que colocaram ali seu coração para nós hoje nos identificarmos, e as suas conquistas, as suas dores, todas elas foram evidentes para nós hoje. Eu trouxe alguns salmos para a gente ler nessa manhã, mas a gente enxerga aqui em cada um deles que eles não escondiam os seus sentimentos, eles choravam as suas perdas. Os salmistas, esses homens normais, eles choravam as suas dores, eles expressavam as suas dores, eles expressavam quando eles estavam até mesmo com medo diante de situações difíceis, quando eles estavam temendo os seus inimigos, que em alguns momentos eles se viam cercados por tantos inimigos. Eles não deixavam de confessar diante da presença do Senhor a sua fraqueza. Mas também a gente vai encontrando nos livros, nos Salmos, que esses homens também, eles aprendiam em meio a essas situações a eles adorarem ao Senhor, a eles exaltarem o nome do Senhor, porque ao mesmo tempo que eles colocavam a dificuldade, eles não escondiam que eles sabiam que o Senhor estava ouvindo o coração deles. Parece que em alguns momentos, quando eles expressavam a sua dor e o seu medo, um som de louvor começava a brotar em meio àquele caos, e muitas vezes. E eles passavam então a louvar a presença do Senhor, a declarar que o Senhor era o seu Deus, que a força viria dele, que eles passariam a olhar de uma forma diferente as suas situações. Então eles aprenderam em meio a tudo isso também a adorarem ao Senhor, vivendo os seus momentos mais delicados. Eles louvavam ao Senhor quando eles encontravam a sua misericórdia, quando eles em alguns momentos eles se constrangiam pelo amor de Deus, pelo amor que Deus revelava a eles. E não tem como nós não nos identificarmos com cada um desses momentos dos salmistas. Eu não sei se hoje você está neste momento de estar cercado pelos inimigos, ou se você está no momento onde você percebe a misericórdia, o amor, a graça e o favor sobre você, ou se você está com medo. Mas
nessa leitura, a gente vai sendo encorajado, porque no final de todas essas expressões, tudo aquilo se voltava ao Senhor em adoração. Amém? Amém. Os salmistas, eles aprendiam isso e eles nos ensinam isso. Em meio a todas as suas confusões, em meio a todas as suas situações, eles aprendiam a colocar tudo isso diante da presença do Senhor e adorar a sua presença. Só que de uma maneira muito franca. Eles expressavam todos os seus sentimentos e se voltavam a Deus em adoração. Quando a gente fala da palavra adoração, a gente tem talvez alguns conceitos que vêm rapidamente na nossa mente. E nós sabemos que a adoração faz parte de um sistema, muitas vezes até cultural. Várias culturas, elas estão repletas de rituais e cultos que envolvem os seus próprios ídolos e deuses. Porque em todo o coração humano sempre vai existir uma fome e uma sede, sempre algo vai faltar. E nós percebemos isso em todos os lugares. Um vazio que precisa ser satisfeito, um vazio que precisa ser preenchido para que a felicidade ou talvez um senso de propósito possa chegar junto com este sentimento de felicidade. E essa é uma busca constante do homem, de todos os homens, da humanidade. Nem mesmo toda a criação de Deus, nem mesmo toda a riqueza disponível, nem mesmo todo o poder que existe no entretenimento que nós encontramos no mundo, nem mesmo os teus talentos, eles serão suficientes para preencherem este vazio que pode estar agora dentro do teu coração. Porque a Bíblia nos mostra, e os salmistas também eles revelam isso, que este vazio que está dentro de nós, ele só é preenchido uma vez que nós encontramos o verdadeiro Deus, que nós encontramos ao Senhor e nós nos voltamos a Ele em adoração. Amém. Esse vazio só é preenchido quando nós encontramos a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Eu pedi para a igreja dar um amém, um aleluia. Amém. A igreja aqui almoça cedo. Café da manhã no Brasil, mas a igreja aqui comeu um churrasco. Então a igreja está um pouco abalada aqui nessa tarde. Amém. Agora, o que é adoração para nós cristãos? O que é adoração para nós? Sim. Uma vida rendida. Uma vida rendida. Reconhecimento que Deus age nas nossas vidas. Amém. O reconhecimento que Deus age nas nossas vidas. Quando nós vamos tentando descobrir o que é adoração para os salmistas, a gente encontra a adoração ligada a uma expressão de amor e de rendição ao Senhor. A adoração, ela passa a ser para os salmistas, e é claro que isso nos encoraja e nos mostra um caminho, que a adoração passa a ser uma resposta nossa ao amor do Senhor. Amém? A adoração, então, é uma resposta nossa ao amor de Deus. É o nosso verdadeiro culto. Só um pouquinho. Estou passando um rato aqui. Pronto, passou um rato aqui, tá tudo certo. Tá tudo bem, direção? Adesso sim. Adesso sim, adesso tudo bem. Testa. Ok. Eu vou ler com vocês primeiro João, capítulo 4, versículo 19, que fala então dessa resposta nossa ao amor de Deus. Por que nós precisamos responder? Ou por que isso acontece conosco? O texto diz assim: nós o amamos. Nós amamos ao Senhor, porque primeiro Ele nos amou. Amém? Amém. É Ele que toma a iniciativa de estabelecer uma amizade conosco.
um relacionamento conosco. É o Senhor que nos chama para este lugar de nós abrirmos o nosso coração. E aqui nos Salmos a gente encontra isso. A gente encontra homens que eram normais como nós. Aqui não tinham super-homens. Aqui não existia uma super família. Mas existia sim homens e mulheres com um coração de adorador. E o coração de adorador fala de um coração que responde à voz do Senhor. Responde ao amor, uma vez que ele é ministrado àquele coração. E nós vamos encontrando isso então no coração destes homens, dos salmistas, um desejo pela presença do Senhor. E quando nós passamos então a ter este relacionamento com Deus, isso precisa ser algo que também acende os nossos corações. A correspondência nossa ao amor de Deus precisa não, ela se torna algo natural, porque nós estamos então nos relacionando e respondendo ao amor do Senhor. Estou falando aqui de relacionamento, estou falando aqui de conversa, estou falando aqui de intimidade, estou falando aqui de vontade de estar juntos. Amém? O livro de Salmos revela uma conversa franca com Deus, corações abertos. Fala de uma vida real, onde sentimentos aparecem. Homens com medo. Homens que se sentiam muitas vezes até mesmo injustiçados. Mas falavam tudo isso ao Senhor. Amém? Eu vou trazer algumas coisas rapidamente para você anotar, que é muito interessante isso que vai acontecendo no livro de Salmos, porque ele também traz ou permite a identificação quase que de um manual do adorador. Em primeiro lugar, ele fala sobre adoração como uma resposta alegre, uma resposta espontânea, uma resposta natural, alegre à presença de Deus através de músicas. E nós encontramos essa manifestação em vários salmos. Salmos capítulo 100, versículo 1 diz assim: celebrai com alegria ao Senhor. Os salmistas, eles expressam seus mais íntimos pensamentos e sentimentos através das músicas. Eu pergunto agora para você que acabou de acordar, que talvez está tomando seu primeiro... Não, já é tarde também, né? Não é tão cedo, né? Mas é domingo, né? É domingo, então tudo bem. Talvez você tomou teu primeiro café e você ainda não falou com ninguém. Mas talvez já é o momento de você expressar ao Senhor os seus sentimentos através de uma música. E eu não sei se você gosta de cantar. Quem aqui gosta de cantar? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 43 pessoas levantaram a mão. A música, amém, é algo que nos liga. E eu não sei se você um dia já ouviu uma música, por exemplo, da Cassiane. E aquela música, ela entra dentro de você. É uma resposta. Parece, não, essa música eu tinha que ter escrito. Eu não sei se você já pensou isso. Você já pensou isso? Alguém já pensou isso? Essa música que eu estou ouvindo, era eu que deveria ter escrito essa música. Essa música é minha, a música da minha vida. A música, ela faz isso conosco. E existe um filtro. Você pode dizer aleluia, aleluia. Né? Um filtro de afinação. Que está entre nós e a presença do Senhor. Existe um filtro muito poderoso, que toda a nossa música chega para o Senhor de uma forma muito agradável e suave. Aleluia, glória a Deus. Então você pode cantar, porque você não canta para os seus irmãos. E quando nós nos reunimos num culto, por exemplo, a gente precisa também entender a simplicidade da igreja. Porque existe algo, meus queridos, que eu creio de todo o meu coração que faz o Senhor olhar de uma forma diferente. É claro que a técnica é muito, muito boa. É maravilhoso você ouvir alguém cantando bem, tocando bem e tal. Mas para o Senhor é o coração, amém? É a adoração. Então, mesmo em meio aos seus irmãos, em meio ao seu life, em meio, talvez, como este momento que nós tivemos de adoração, não
se importe. Importe que fala? Não se importe. Misturada na língua aqui. Porque o Senhor é que está buscando o adorador. Amém? Ele busca a tua adoração e a tua adoração para Ele sempre será agradável. Amém? Então, se você hoje só está cantando no chuveiro, quem canta aqui no chuveiro? Amém. Amém. Muitos irmãos com a mão levantada, vejo. Passa a cantar agora na cozinha. Do banheiro você vai para a cozinha, da cozinha você vai na sala você vai para o teu carro, do teu carro você começa a cantar na rua. Porque é para o Senhor, amém? E essa manifestação precisa ser algo que brota dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, chamados a conhecer o seu amor. E uma vez que nós conhecemos o seu amor, nós correspondemos a este amor. Isso é o que o livro de Salmos mostra que é adoração. Amém? Em segundo lugar, a adoração ela incorpora a oração. Salmo 141, versículo 2. Diz assim: suba a minha oração perante a tua face como um incenso. Amém? Terceiro, a adoração inclui o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é adoração. O Salmo 73, 28 diz assim: mas para mim bom é estar perto de Deus. Amém? Perto do Senhor. Está falando aqui de um relacionamento. Está falando aqui de uma aproximação constante. Bom para mim é viver essa aproximação. Em quarto lugar, a adoração. Na adoração nós encontramos a gratidão. Amém? Capítulo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Amém? Repete comigo. Entrai nas portas dele com gratidão. Aleluia. E em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Em quinto lugar, a adoração ao Senhor ela nos dá também o conforto. E ela nos traz encorajamento e segurança. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Existe aqui na adoração uma segurança de quem é o Senhor. E o salmista conhecia quem era o Senhor. Amém? Sexto lugar, a adoração gera fé. Amém? Quando nós adoramos ao Senhor, nós que o adoramos, nós nos enchemos de encorajamento e de fé. Amém? Quando lemos os Salmos, nós aprendemos que a adoração envolve a confiança em Deus, independentemente de qualquer circunstância. E o louvor a Ele, mesmo quando a gente não consegue enxergar uma saída. Isso, em declaração ao Senhor, gera em nós fé, segurança de quem o Senhor é. Amém? A adoração, ela é uma, então, experiência de rendição. Alguém que nós amamos muito e por isso nós o cultuamos, por isso nós o adoramos, nós escolhemos o adorar. E quando nós começamos a adorar o Senhor, quando nós entramos neste caminho e nós avançamos neste caminho de adorar ao Senhor, independente de qualquer momento, circunstância ou dificuldade, algo passa a acontecer conosco neste caminho de adoração. Nós passamos a experimentar uma transformação. Amém? Nós somos transformados. E o livro de Salmos também é então um livro de transformação. A gente passa a enxergar homens que foram transformados pela adoração, em meio à adoração, pela presença do Senhor. Amém? As transformações. A transformação, por exemplo, do medo na confiança. A gente enxerga isso em alguns salmos. E eu tenho certeza que é o que o Espírito Santo nessa hora também começa a aprofundar isso em você. E em meio aos seus medos, ele te chama a ocupar este lugar de adorá-lo, sabendo quem Ele é, confiando nele. E esse medo passa então a ser transformado em confiança. Amém?
Olha só que lindo esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha, 1 João, capítulo 3, versículo 2, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém? Então, existe um princípio aqui, quando nós enxergamos ao Senhor, nós somos transformados. Enxergar ao Senhor nos transforma. Ver ao Senhor nos transforma. E não existe privilégio maior para nós, homens normais, homens e mulheres simples, que assim como eu, têm as suas dificuldades, os seus medos, os seus momentos bons e os seus momentos ruins. Não existe privilégio maior desta oportunidade que nós temos de corresponder a este amor e em meio a tudo isso nós sermos transformados pela sua glória, amém? Nós não somos transformados porque nós aprendemos a melhorar e a reagir de uma forma nova a uma situação, mas Ele, a presença dEle vai nos conformando, nós vamos nos conformando à presença dEle como um espelho. É a adoração que nos leva neste lugar maravilhoso. E quando nós, então, passamos a ser transformados pela presença do Senhor, nós nos tornamos cada vez mais, como esse texto diz, parecidos com Ele. Porque aquele a quem nós adoramos, a quem nós cultuamos, passa a ser a nossa referência maior. E nós vamos nos tornando parecidos com aquele na qual nós cultuamos, nós adoramos. Amém? Que privilégio! Que privilégio nós temos de, uma vez, isto revelado nas Escrituras. E no livro de Salmos, nós temos 150 exemplos de transformação de realidades e situações, de corações, de medo em confiança. E que privilégio nós temos de poder enxergar isso e entrar neste caminho de transformação. O Senhor está nos chamando, amém? O Senhor está fazendo algo maravilhoso nas nossas vidas. E você que nos acompanha agora faz parte disso. Você não pode escapar disso que o Senhor está fazendo conosco. Ele está te aproximando a nós, como igreja nessa hora. Algo que Deus tem trabalhado em nós durante esses últimos meses aqui, Deus tem nos desafiado agora a repartir também com vocês. Nós formamos uma nova igreja agora, uma extensão maior do reino de Deus, que Ele tem nos revelado que deve acontecer. Eu creio que Deus vai começar a mexer com coisas simples na tua vida. Amém? Amém. Nós não estamos falando de uma grande estrutura. Mesmo que, se nós estivéssemos num lugar com muitas pessoas, com uma disponibilidade de recurso para fazer algo pirotécnico, eu creio que existe uma sensibilidade que Deus está nos mostrando de novo, a entender que para Ele basta, que para Ele é o suficiente, quando a presença dEle passa a ser o nosso único objetivo. Amém? E Deus vai nos transformando. A imagem de Jesus é poderosa, mas ela sempre foi simples, amém? Sempre foi franca. A conversa dos maiores homens de Deus que a Bíblia mostra para nós com o Senhor sempre foram conversas de coração rasgado, simples, francas, onde eles poderiam dizer todas as coisas que estavam nos seus corações e Deus ouvia. E eu creio que algo o Senhor está fazendo contigo nesses dias, está te chamando para este lugar desse relacionamento mais próximo a Ele. Amém? Ele aceita ouvir o seu coração. Amém. Algumas coisas, é claro, Ele vai transformar. Mas Ele aceita que você, nessa hora, expresse tudo aquilo que está dentro de você. Ele está te chamando para que você tenha essa liberdade. Amém? Agora, a adoração passa a nos transformar de verdade quando nós entramos neste lugar de plena intimidade com o Senhor. O Salmo 23, versículo 5, daqui a pouco a gente vai ler este salmo, fala sobre uma mesa que o salmista pede para o Senhor preparar. A mesa fala deste lugar
de adoração próxima ao Senhor, de nós nos sentarmos neste lugar, na presença do Senhor e podermos ouvir dele. Na mesa do Senhor, nós o conhecemos de uma forma muito profunda. Existe uma aproximação muito especial que acontece neste lugar, da mesa, da intimidade, da comunhão com o Senhor. Quando nós nos assentamos na mesa do Senhor e nós vamos ouvindo Ele falar, nós conhecemos a cada dia mais o seu amor. E é incrível como isso acontece, porque talvez você já viveu anos na presença do Senhor, talvez você já conheça a Bíblia praticamente de cor, mas quando você, de novo, pega a palavra do Senhor, pega o livro de Salmos, assim como nós temos feito, e nós debruçamos o nosso coração naquela leitura, aquele amor do Senhor, uma vez que de novo é revelado aos nossos corações, mesmo que um dia a gente já ouviu aquela palavra, aquele amor de novo inunda o nosso coração. E essa resposta, ela vem novamente. Amém. Na mesa do Senhor, neste lugar de intimidade, a ouvir as palavras do Senhor. Elas quebram o nosso coração. Elas baixam as nossas defesas. Amém? Amém. O Senhor está te chamando para este lugar, de sentar-se à sua mesa e ouvi-lo. Amém? E quando nós ouvimos o Senhor assim tão de perto, a única coisa que nós podemos fazer é adorá-lo. É a nossa única resposta. Não tem algo que você possa fazer. Não existe algo que nós possamos fazer diante do amor de Deus. Não existe uma outra resposta. Não existe algo que você possa fazer. Nos Salmos a gente encontra o salmista, ele chegando a essa conclusão em um determinado momento. Ele diz, mesmo antes de conhecer a graça do Senhor Jesus, ele diz ao Senhor que sabia que Deus não estava mais satisfeito, ou não se satisfazia com os holocaustos ou com as ofertas que eram oferecidas. Porque ele sabia que o Senhor estava chamando aquele homem a adorá-lo de todo o seu coração. Era algo que estava entre ele e o Senhor, visível. Não era uma oferta, não era uma oferta de algo material. Não era um sacrifício, mas era uma correspondência a esse amor. Então a única resposta nossa ao amor de Deus passa a ser a nossa adoração. Amém? A adoração precisa fazer parte da nossa vida. A adoração, ela é a nossa resposta natural ao amor do Senhor, que é manifestado cada dia mais, de uma forma mais intensa aos nossos corações. Amém? Os salmistas, eles expressam os clamores do coração dos que buscavam a Deus e um diálogo vivo. Amém? E eu sei que nós estamos distantes agora, nem todos estão aqui com a gente. Nós temos menos que 100 pessoas hoje aqui na nossa igreja, fisicamente, nessa parte. Menos de 100, né? O Góis contou? Tem menos de 100, né, Góis? Não é verdade? Tem menos de 100. E eu quero propor algo nessa manhã. Eu quero chamar alguns irmãos, se você conseguir chegar rapidamente aqui, né? Pegar um avião. Mas eu acho que não vai dar tempo. Então, os irmãos que estão aqui, se Deus tem ministrado algo ao teu coração nesses dias, na leitura dos Salmos, que você tem se identificado, que Deus tem constrangido o seu coração com o seu amor por você. Queria te chamar aqui para você vir repartir talvez uma parte desse Salmo, talvez pode ser 1 versículo 2, o Salmo inteiro, mas que você traga para nós agora, como um corpo, que deseja um alimento sempre fresco da parte do Senhor, que você possa repartir conosco nessa hora, amém? Então... Amém. 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 O Salmo 25 tem duas partes dele que me chamaram a atenção nessa leitura agora desses dias. No versículo 4 diz assim: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador,
e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aleluia. E assim como o pastor falou no início dessa ministração, a sinceridade com que os salmistas se achegavam diante de Deus é algo que me chamou a atenção nesse nosso jejum que a gente está fazendo. Quão sinceros eles eram diante de Deus. E quando eu li isso aqui, que a minha esperança está em ti o tempo todo, eu entendo que esse é um desafio constante para as nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa esperança ela acaba se desviando um pouco. E estar o tempo todo no Senhor, centrada nele, é um desafio. E a outra parte desse salmo que me chama a atenção está no versículo 12, diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém. Isso é muito precioso. E eu entendo que nós todos devemos desejar isso que o pastor estava falando agora, que ele estava pregando a respeito de uma intimidade com o Senhor, de conhecer mais o Senhor, para ter os segredos dele revelados para cada um de nós. Amém. Isso é precioso demais para as nossas vidas. Amém. É isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Opa, desculpa. Amém, igreja. Bom dia. Bom dia. Então, nesses dias dessa jornada dos Salmos, ele tem falado tanto conosco, não é? E comigo eu tenho guardado alguns versículos. Então aqui eu fiz aqui uma seleção de alguns versículos. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, torna sábios os inexperientes. Amém. Salmo 19, versículo 7. Salmo 32, 8, também eu acho fantástico, até no último devocional eu citei esse salmo. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho. Amém. Para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Amém? Amém? Aleluia. Salmo 32, versículo 8. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência. E aí eu quero repetir a palavra paciência. Aleluia. Nós temos que trabalhar a nossa impaciência, né? Devemos ser pacientes, devemos ser longânimos, devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Amém? Então ele te ouve o teu clamor. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas aflições ao Senhor, e ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Amém. Salmo 75, versículo 7. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Amém. Nesse mesmo salmo, seguindo adiante, façam votos ao Senhor, seu Deus. Cumpra-nos, todos paguem tributos, aquele que deve ser temido. Teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilha, mostra o teu poder entre as nações. Salmo, aqui já foi dito, e para terminar o Salmo, não, vou ter mais dois salmos ainda. Salmo 91, versículo 4 ao 16, diz assim, versículo 14 ao 16 diz assim: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Amém. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Amém. Com vida longa e recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém. Salmo 97, para encerrar, porque o outro eu vou deixar para o pastor. Salmo 97, versículo 12, que é o dia de hoje, nós estamos no 19º dia de leitura dos Salmos. No dia de hoje diz assim: alegre-se no Senhor todos os justos,
louvem o seu santo nome. Amém? O outro seria o Salmo 23, mas vai ser bem usado aqui nessa tarde. Amém. Amém. Um salmo que é um dos meus preferidos é o Salmo 37, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Eu creio que esse salmo diz tudo, né? Quando a gente se deleita no Senhor, a gente consegue entregar os nossos caminhos, entregar todas as nossas aflições, as nossas expectativas, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente não sabe que a gente vai fazer, e Ele vai atender aqueles desejos que às vezes a gente nem conhece, mas Ele traz uma graça sobre nós que atende mesmo aos nossos desejos mais íntimos. E eu creio que quando a gente confia e a gente entrega, Ele age por nós. E como aqui diz, Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo. Você nem precisa lutar para ficar provando para os outros quem você é, para provar, até às vezes para a gente mesmo, né? Quem que a gente é. Mas por quê? Porque Ele vai deixar isso claro como a alvorada, né? Como o sol do meio-dia que você é inocente. Então eu acho tão gostoso a gente poder descansar no Senhor e crer que Ele está cuidando dos nossos caminhos e atendendo os desejos do nosso coração. Amém. Fazer uma salva de palmas para esses amados irmãos. Amém. Você aí da sua casa. Glória a Deus. Agora, para nós terminarmos, eu gostaria de fazer com vocês, com todos nós, uma viagem especial por alguns destes salmos que nós até temos citado, todos nós, durante essa manhã maravilhosa, onde eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo tem ministrado muito ao seu coração e vai continuar fazendo, porque Ele está nos chamando para este lugar de transformação. Quero então convidar você, como um adorador, a expressar ao Senhor, assim como os salmistas eles fizeram, em seus momentos mais importantes. E talvez no momento hoje, importante, que cada um de vocês esteja passando. Que ao você ouvir uma parte desses salmos que eu vou estar agora lendo, que você entre neste lugar de identificação com os salmistas. Amém? Ao ouvir uma dessas frases, ao ouvir uma dessas expressões de louvor, de adoração, de súplica, uma expressão talvez de medo, de vergonha, que você possa entrar naquele lugar e que o Espírito Santo de Deus possa receber nessa hora da tua parte uma resposta, amém? Em meio a situações assim como você está passando, talvez você possa pensar, hoje eu não estou no meu melhor dia para eu fazer isso. Talvez se fosse o domingo passado, teria sido muito melhor. Vamos fazer isso na semana que vem que eu me preparo. Mas é hoje, amém? É hoje. Em meio às coisas que estão no seu coração, em meio às dúvidas talvez que você esteja enfrentando nessa hora, talvez sem enxergar respostas, talvez temendo o futuro, é nessa hora que nós vamos assim como os salmistas fizeram, de uma maneira muito franca, expressar o nosso coração ao Senhor. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Queria convidar você a ficar em pé aí na sua casa. Amém? Aqui na igreja também, aleluia. Na igreja aqui, né? E eu vou ler o salmo. E depois desse salmo, enquanto eu leio, você fica com os teus olhos fechados. E no final da leitura de uma parte desse salmo, a pastora Letícia vai estar orando. E essa vai ser a nossa oração de correspondência. Amém? Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Pode vir só o Jean e a Pri. Não precisa vir todo o grupo. O Jean com o violão e a Pri ali. Amém? O Senhor, Ele está conduzindo este momento.
Ele está conduzindo este momento e nós vamos nos expressar diante dele, amém? Nós sabemos que Davi, ele foi um homem que escreveu muitos dos salmos que nós temos hoje disponíveis. 73 dos 150 foram escritos por ele. Talvez nos momentos mais conturbados da sua vida existia uma resposta, amém? Existia um coração de adorador que agradava tanto a presença do Senhor. Eu vou começar lendo o Salmo 23. Fala sobre um momento delicado que Davi vivia. Fala sobre um tempo de estar cercado pelos seus inimigos sem enxergar uma saída. Por isso esse salmo ele revela, ele traz tanto confronto quando nós falamos de confiar no Senhor. Assim como o Góis repartiu agora conosco, em condições adversas, em meia tribulação. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigada, Senhor, Aleluia. porque essa é uma promessa, Pai. Essa é uma promessa, Senhor, de que nada nos faltará, porque o Senhor é o bom pastor, Aleluia. que sempre nos conduz em pastos verdejantes, oh, que cuida de nós, que guia-nos mansamente por águas tranquilas. Obrigada por esse refrigério. Aleluia. Obrigada por essa esperança que todos os dias renasce sobre Aleluia. nós. Obrigada porque nós podemos confiar no bom Aleluia. pastor que nos conduz. Obrigada porque existe uma bênção sobre os filhos, uma proteção, um cuidado do Senhor. Pai, nós queremos deitar, descansar Amém. nessa verdade. Nós queremos repousar o nosso coração nessa verdade, a nossa alma, Senhor, os nossos pensamentos. Nós queremos repousar nessa Amém. verdade. Nos ajuda, Senhor. Nós celebramos nessa manhã porque nós temos um bom pastor, Aleluia. um bom pastor que nos Aleluia. guia, que nos conduz e que é sempre bom conosco. Amém, Deus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Todos cantam Deus, meu Deus, grande é. Aleluia. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por de trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa demais, tão alta que eu não posso atingir. Para onde, Senhor, eu irei? Longe do teu espírito. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.
e quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Aleluia. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te engrandecemos nessa manhã, Deus, porque o Senhor conhece, Pai, quem nós somos. O Senhor nos conhece tão profundamente, Senhor. O Senhor conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Aleluia. O Senhor conhece o nosso íntimo e o nosso profundo. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa reputação não depende de homens, não depende, Senhor, de pessoas, mas o Senhor, que é um Deus misericordioso. Oh, é a Ti, Senhor, é a Ti, Senhor, que nós queremos agradar. Amém. É a Ti, Senhor, que nós queremos corresponder. É a Ti, Senhor, que nós queremos ser. É por Ti que nós queremos ser aprovados. Oh, Deus, é por Ti que nós queremos, Pai, ser reconhecidos como aqueles, Senhor Deus, que Te amam, como aqueles, Senhor, que são filhos. Oh, Deus, é por Ti que nós queremos ser nominados, Senhor. É por Ti que nós queremos ser apontados. É por Ti que nós queremos. É de Ti, é contigo, Senhor, que nós queremos estar. Oh, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos conhece, que cuida de nós e que sustenta as nossas Amém. vidas. Oh, que sustenta, Senhor, tudo que nós somos, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos suporta, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Tu és digno de louvor, pra sempre cantarei. Grande és. Aleluia. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Oh, Deus, a nossa alma, Senhor, te bendiz nessa manhã. Nós Amém. declaramos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta a terra, aquele que tem as nossas vidas nas Tuas mãos. E nós reconhecemos o quão frágeis nós somos, o quão dependentes de Ti nós somos, o quão pequeno nós somos diante do grande e poderoso Deus. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a nossa pequenez. Deus, não nos deixa cair no lugar de orgulho, não nos deixa cair no lugar de arrogância, não nos deixa fazer a obra com as nossas mãos. Amém. Senhor, nós queremos depender do Teu Espírito para onde Ele soprar, Senhor. Oh, Deus, nós não queremos, Pai, nós não queremos, Senhor, incorrer, Senhor, no erro, Pai, no pecado, Senhor, da dependência, da nossa competência, da nossa habilidade, mas, Senhor, nós queremos dar espaço para que o Senhor cresça, Aleluia. para que o Senhor seja conhecido na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em cada coisa que nós fizermos. Nos ajuda a reconhecer Aleluia. quão pequeno e quão dependente nós somos de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, Aleluia. segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha Aleluia. iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra Ti, somente contra Ti eu pequei.
Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Os sacrifícios para o Senhor são o espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito. Não desprezas, ó Deus. Aleluia. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos aceita. Obrigada porque o Senhor nos limpa, o Senhor nos perdoa. Oh Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos quebrantamos, Senhor, mas também para isso nós precisamos da ação do Teu Espírito. E nós pedimos, Senhor, nos quebranta todos os dias, nos faz sensíveis, Pai, à Tua voz, nos faz sensíveis à voz do Espírito, Senhor. Oh, não nos deixa, Senhor, anestesiar, não nos deixa ser indiferente, mas, Senhor, nos quebranta. O Senhor conhece cada área da nossa vida que necessita de um arrependimento, e nós não queremos estar indiferentes, nós não queremos estar anestesiados, mas quebranta o nosso coração, porque só assim nós seremos purificados. Aleluia. Só assim nós seremos lavados. Amém. Senhor. Aleluia. Nós vamos terminar com o Salmo 91. Aleluia. Salmo 91, com certeza, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ela fala sobre essa correspondência do homem ao amor de Deus. E ela fala como essa correspondência sustenta o homem. Como o descobrir este amor e como o corresponder, como o responder este amor traz a essa pessoa, traz a nós hoje a segurança, traz a fé, traz a confiança que nós precisamos ter para lidar com todos os nossos desafios. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, obrigada, porque existe uma esperança para o dia da angústia. Amém. Existe um descanso, Pai. Amém, Deus. Que o Senhor nos prometeu mesmo nos dias difíceis. Amém. Deus, obrigada, porque o Senhor nos tirou, Senhor, da insegurança e nos trouxe para um lugar seguro. Porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém. Porque existe uma maravilhosa graça que nos transporta todos os dias, oh Senhor, para esse lugar de Amém. segurança, apesar das incertezas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Pai, nós podemos descansar, porque nós temos em Ti a nossa rocha, Amém. o nosso alicerce, a nossa base forte. Muito obrigada, Senhor, porque, Senhor, eu oro, Pai, eu oro para que isso seja uma verdade, Senhor, em cada um dos meus irmãos nessa manhã. Amém. Deus, esse lugar de rocha, esse lugar de sustento, esse lugar, Pai, da firmeza, Pai, daqueles que estão contigo. Oh, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque, Deus, nós podemos abrir o nosso coração diante da Tua presença. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos expressar todos os nossos sentimentos diante da Tua presença. Amém. Pai, aqueles mais profundos nós podemos, Pai, expressar ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque, Deus, o Senhor está conosco todos os nossos dias. Amém. Em cada um deles, Senhor. Os dias bons e os dias ruins. Pai, a Tua palavra nos garante a Tua presença conosco em todos os nossos momentos, Pai.
Pai, nós ainda declaramos nessa manhã que nós queremos nos aproximar mais diante da Tua presença, Senhor. Assim como nós percebemos este movimento na vida do salmista. Pai, nós damos este passo nessa hora, Pai. Este passo em direção à Tua mesa, Senhor. Pai, nessa hora nós puxamos uma cadeira nessa mesa, Pai, para nós nos assentarmos diante a Tua presença. Amém. E ouvirmos do Senhor, Pai. E ouvirmos a Tua palavra. E ouvirmos, Senhor, o Teu coração, Pai. Pai, descobrimos mais, a cada dia mais, o Teu amor, Senhor. Aleluia. Queremos Te conhecer a cada dia mais, Senhor. Aleluia. Canta o Senhor, amém? Canta junto conosco nessa hora. Grande é o Senhor. Todos cantam Deus, Deus, grande acima de todo nome. Tu é digno de louvor, pra sempre cantarei. Grande és. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero terminar te encorajando a continuar a fazer junto conosco a leitura do livro de Salmos. Se talvez você não começou, dá tempo. Amém? Nós estamos hoje no 19º dia dos 31. Você consegue dobrar a leitura e dobrar a bênção nesses últimos dias. Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa sequência de uma forma muito poderosa. Ele sabe chegar em nós, em lugares que a gente nem imagina que existam. Ao ler o Salmo, a ler a cada um dos Salmos, se coloque naquele lugar, mesmo que você não esteja passando por aquela situação. Se coloque ali, para você ouvir da parte do Senhor e deixar Ele te ensinar um pouco mais nesses dias, amém? Que a presença do Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com você durante esta manhã, durante esse domingo e toda essa semana. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te desafiar ainda mais nessa semana. Amém. E que você, acima de tudo, possa corresponder, responder a este amor. Amém. Em nome de Jesus, Em nome de Deus te Jesus. abençoe. A gente quer dar um aviso também. Sim. Que nós teremos semana que vem um convidado especial que vai estar aqui ministrando a palavra. Você não pode perder. Aproveita, convida aquela pessoa que você está falando de Jesus, porque eu creio que vai ser uma palavra poderosa. Pastor Alessandro estará conosco e vai ser muito especial. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.